Olá, seja bem-vindo ao Aprenda Mais. Eu sou o Bispo Aldemir e estamos aqui juntos para aprender. E hoje o nosso tema é sobre a infância de Jesus. Vamos procurar na Bíblia se tem algum dado que possa nos ajudar a entender como foi. E você, já é inscrito no nosso canal? Está na hora de fazer isso, se ainda não é. Garanto que você vai ficar feliz em receber todas as notificações em primeira mão quando lançarmos um vídeo. Afinal de contas, esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Como foi a infância de Jesus? Essa é mais uma das perguntas que sempre nos fazem e hoje a equipe do Aprenda Mais resolveu estar respondendo. A Bíblia, ela não nos fornece detalhes de como foi a infância de Jesus. Mas como a Bíblia afirma que em sua encarnação o Filho de Deus se tornou plenamente homem, então o que é que a gente pode entender? A gente pode entender que Jesus teve uma infância e foi uma infância típica de um garoto da Palestina do século I. A gente não pode estar querendo fantasiar muito. A família de Jesus morava onde? Em Nazaré. E o seu pai, que era o pai adotivo, José, ele acabou precisando ir até a sua cidade de origem, Belém. Lembra que o rei Herodes determinou que fosse feito o recenseamento? E ele foi. E já no caminho, Maria grávida deu luz a Jesus. Então Jesus nasce em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E isso tudo se cumpriu para que validasse o que havia sido predito em Miqueias capítulo 5, verso 2. Depois do nascimento de Jesus, a sua família precisou fugir. Por quê? Porque o rei Herodes determinou que era para matar todo menino, toda criança de 2 anos para baixo. Então, por isso, os primeiros momentos da vida de Jesus ocorreram no Egito, que foi para onde José fugiu com Maria. Mas pouco tempo depois, Herodes morre e a família de Jesus retorna para Nazaré, na Galiléia. E foi justamente nessa pequena cidade de Nazaré que Jesus passou a sua infância. O único evento sobre a infância de Jesus registrado na Bíblia é que ele acabou ficando perdido de seus pais em Jerusalém, quando tinha apenas 12 anos, quando, alguns dias depois, os seus pais o encontraram. Encontraram como? Encontraram ele sentado junto dos doutores da lei do templo e dialogando com ele. E apesar da pouca idade, apenas 12 anos, Jesus demonstrou uma grande sabedoria e deixou todos assim perplexos, maravilhados. Todos que ouviam ficavam assim, meu Deus, quem é esse garoto? E você pode conferir isso em Lucas 2, 46, 47, que diz: E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam da sua inteligência e de suas respostas. Depois disso, o menino Jesus voltou a Nazaré. E lá ele continuou, com certeza, as suas atividades rotineiras, como qualquer outra criança da sua idade. E além desse episódio, a Bíblia simplesmente se cala sobre a infância de Jesus. A única informação adicional que a gente tem é um tanto quanto genérica, ao informar que o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, repleto de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso está em Lucas 2,40. Algumas pessoas não entendem o motivo do silêncio bíblico sobre a infância de Jesus. A verdade é que a vida de Jesus está registrada nos evangelhos. Porém, a gente precisa entender que os evangelhos não é um livro biográfico. Às vezes a gente quer achar em cada evangelho uma biografia completa, mas os evangelhos eles têm um objetivo principal de evangelizar, ou seja, de anunciar as boas novas, anunciar a salvação por meio da obra redentora de Cristo. Então, a Bíblia registra apenas o que realmente é importante dentro da história para a redenção, para a nossa salvação. Por isto, os textos que temos no Evangelho, eles vão falar sobre a forma miraculosa como Jesus nasceu, sobre o batismo de Jesus, sobre o ministério público de Jesus após os seus 30 anos, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus e sobre a ascensão de Jesus. E se nós verdadeiramente acreditamos na plena inspiração divina da Bíblia, então a gente deve concordar que se a infância de Jesus não foi registrada na Bíblia, é porque Deus julgou que não era relevante para nós, que não teria grande influência na nossa salvação. Mas uma pergunta é, Jesus realizou milagres durante a sua infância? A única informação confiável sobre esse detalhe é aquela que é registrada de forma infalível na Bíblia. E como a Bíblia não registra nenhum milagre de Jesus durante a sua infância, nós não podemos afirmar que ele realizou milagre algum. Você consegue compreender isso? O que está na Bíblia é para estar, o que não está, não é para estar. Mas ao longo dos anos, muitas pessoas não se contentaram com as informações bíblicas sobre a vida de Jesus. E aí foram buscar, adicionar dados, buscar informações para querer falar sobre a infância de Jesus. E aí surgem vários livros apócrifos, que trazem supostos relatos sobre a infância, a adolescência e a juventude de Jesus. Inclusive, alguns livros dedicam seu foco principal
na infância de Jesus. Olha, existe o chamado proto-evangelho de Tiago, o evangelho pseudo-Mateus da infância, e o livro da infância do Salvador. Mas, na verdade, todos eles são livros apócrifos, onde Jesus aparece fazendo muitos milagres, até mesmo ressuscitando mortos, ressuscitando passarinhos, pegando pedaços de barro e transformando em insetos, em animais. Mas, definitivamente, elas não são confiáveis. Na verdade, além de não serem canônicas, essas obras não possuem nenhum valor histórico, pois o que elas relatam são lendas, são contos. E muitas dessas obras afrontam diretamente a verdadeira cristologia bíblica. É comum encontrar nesse livro conceitos gnósticos, ou com uma visão docentista da vida de Jesus que nega sua plena humanidade. Ou seja, o objetivo desses livros é mostrar que Jesus não foi homem, que ele sempre foi Deus. E isso nós não podemos acreditar. O que nós entendemos biblicamente é que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E isso é o mistério da fé, nós precisamos crer nisso. Ainda com base em obras apócrifas, algumas teorias tentam afirmar que durante sua adolescência e juventude, Jesus teria vivido em outros países, além do Egito e de Israel. E nesses países ele aprendeu práticas místicas e antigas filosofias. Há quem diga que ele passou um bom tempo na Índia, onde teve gurus que o ensinaram, na China. Bom, de acordo com todas essas teorias, supostamente isso tudo teria influenciado Jesus para voltar a Israel e se declarar Messias diante dos judeus. Mas isso é um absurdo e a gente não tem dúvida disso. Durante a infância, Jesus aprendeu foi a profissão de seu pai adotivo. Sim, José. E isso fica bem claro em Marcos 6,3. Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Perceba que o que nós precisamos crer é o que está na Bíblia. E a Bíblia afirma que Jesus era filho do carpinteiro e era também carpinteiro. Ele aprendeu, como era comum naquela época, o ofício do pai ser ensinado ao filho. Jesus também, durante essa fase, ele ficou familiarizado com a agricultura, com a vida cotidiana ali na Palestina do primeiro século. E isso fica muito claro quando ele começa a ensinar através de parábolas. Quando ele fala do joio e do trigo, ele mostra conhecimento da vida local. Então, nós podemos sim acreditar que a infância de Jesus foi na região de Nazaré. A infância, a adolescência, a juventude de Jesus foi comum. Ele cresceu, ele se desenvolveu como qualquer outra criança. E isso nós podemos tirar a conclusão à própria luz da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus começou a ensinar publicamente em Nazaré, as pessoas ficaram surpresas, porque elas conheciam Jesus desde a sua infância. As pessoas de Nazaré sabiam que Jesus pertencia à família de José, o carpinteiro, como já falamos. As pessoas sabiam que ele era filho de Maria, uma mulher comum como outra, bem-aventurada, mas comum. As pessoas até conheciam os irmãos e irmãs de Jesus. Por isso, aquelas pessoas foram surpreendidas com tamanha sabedoria de Jesus. Ele demonstrava isso em seus ensinos. Inclusive, aquelas pessoas que tinham visto Jesus crescer demonstravam uma grande incredulidade nele. De modo que ele não pôde operar, foi o único local onde ele não operou milagres, foi na própria terra dele, porque as pessoas viram ele crescer como uma criança normal. E isso podemos ver em Mateus 13, 54 a 58, que reforça o que já lemos em Marcos, mas acrescenta algo a mais. E chegando à sua cidade, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa e na sua pátria. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Percebe? Portanto, se Jesus realizasse milagres e sinais sobrenaturais desde criança, como esses proto-evangelhos dizem, seria muito estranho que seus vizinhos tivessem reagido daquela maneira. Então, definitivamente, as pessoas de Nazaré que conheciam Jesus não enxergavam como um menino prodígio, e sim como uma criança comum, como qualquer outra, que aprendeu a profissão do pai, que plantava, que pescava, que trabalhava. Assim, podemos apenas concordar que a infância de Jesus foi uma infância comum para um menino do século I em Nazaré. E como todo menino judeu da sua época, provavelmente ele frequentou a sinagoga da sua região, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever na sua língua pátria, no hebraico. Mas há um fato ainda muito interessante. João 7,15 diz assim:
Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Nesse texto, o sem ter estudado significa sem ter estudado com os rabinos, que seria uma faculdade, o equivalente a um curso de teologia. Como é que ele poderia ser alguém tão sábio se ele não estudou junto com aquelas pessoas que detinham conhecimento, os principais rabinos da época? Então, isso só serve para reforçar que Jesus ele foi uma criança, sim, normal para a sua época. Jesus, ele nasceu como homem e assumiu o seu papel de Deus. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. E então, você conseguiu entender? Você concorda com o que falamos aqui? A equipe do Aprenda Mais, né, quer ler a sua opinião. Por favor, escreva aí, diga, deixe o seu comentário. E você acha que isso foi relevante para você? Pode ser também para outras pessoas. Então, por favor, compartilhe, comente, deixe seu like, coloque o link aí nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração.